Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Roseli, professora de informática. E eu venho te fazer um convite para juntos darmos um passeio no Microsoft Excel. A gente tem nos nossos editais propostos aí por diversas bancas o uso de fórmulas. E muitos candidatos acabam perdendo questões simples, cobrada, colocada, inserida na sua prova, por não conseguir fazer leitura das funções propostas. Então, eu, professora Roseli, selecionei para vocês 3 questões para falar de fórmula e nós vamos trabalhar essas 3 questões agora. Eu até chamei, já vou compartilhar aqui um material que eu preparei, né? Que a gente seleciona as questões justamente para ir trabalhando junto com você. Selecionei 3 questões que a gente vai chamar de fórmula, e essas questões, elas foram propostas pela Vunesp, que eu até vou chamar aqui de questões complementares para estudo, com uma fórmula que possui várias funções. Quando uma fórmula possui várias funções, a gente a chama de fórmula aninhada. Ou seja, a gente tem uma fórmula e essa fórmula vai trazer para nós diversas funções. Por exemplo, eu tenho uma fórmula com função C, só que para eu fazer a leitura dessa função C, eu tenho ali uma média, uma soma, um mínimo, um máximo, um maior, um menor, um conte C. Então, à medida que essa fórmula for sendo criada com várias funções, nós a chamamos de fórmulas aninhada, ok? Já gera o conceito aí para você. Aqui, nesse arquivo, né? Por isso que eu chamei você para junto comigo a gente fazer esse passeio. Eu vou trabalhar com funções C, tá bom? E a gente vai discutindo isso aqui no decorrer da nossa aula. A primeira questão que eu convido você para trabalhar, e também antes, né, de começar a resolução, eu vou pedir licença para entrar aí no seu cantinho, no seu espaço de estudo, para juntos aí trabalharmos, tá bom? É sempre um prazer aqui do outro lado acompanhar você no seu processo de estudo, e aí a gente vem junto com a nossa primeira questão. Essa primeira questão, ela foi proposta pela Vunesp, ela vem para nós de um concurso da Polícia Militar, mais o concurso para aluno oficial, né, o concurso da Academia do Barro Branco. É uma questão muito comum proposta pela Vunesp. A Vunesp diz assim: tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel na sua versão 2010. Às vezes a gente pega uma questão, que é o caso dessa, falando da versão 2010, hoje a gente já sabe que a versão 2010 não tem mais atualização, mas é uma questão que, se eu trouxer para a versão 2013, 2016, 2019 e até para o Excel da versão 365, ela continua tendo a sua validade, porque a estrutura da função, a estrutura da fórmula não foi alterada, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para você que essa questão é válida para outras, o que para nós? Para outras versões. E à medida que eu vou fazendo aqui as nossas questões, eu vou deixar para você as anotações. Então, vocês vão visualizando, e aí do outro lado, vocês também podem fazer essas anotações, tá certo? Então, veja, a Vunesp, ela deu aqui para nós, né, uma imagem, né, um pedacinho da nossa planilha eletrônica, com informação no intervalo de A1 até C3. Então, coluna A, coluna B, coluna C, linhas 1, 2 e 3. Muito bem. Aí a Vunesp diz assim: assinale a alternativa que traz para nós, né, o resultado correto da fórmula. Aí, quando o candidato vê, analisa, visualiza essa fórmula enorme lá na sua prova, o candidato já literalmente dá uma tremida. Eu vou dizer para você, esse tipo de fórmula não é uma questão difícil de ser feita, não é uma fórmula difícil de ser analisada.
O que nós temos que fazer é criar métodos, criar linhas de raciocínio e logo de leitura de uma fórmula desse tamanho, né, que foi aí colocado nessa questão. Essa fórmula, a VUNESP menciona que foi aplicado lá na célula A5. Então, a gente tem aqui a nossa planilha, e aí a gente tem aqui para nós, ó, a célula A5. Então, quando a fórmula for aplicada na célula A5, logo ela vai trazer para nós, né, quando o candidato pressionar Enter, o usuário conduzindo essa questão, pressionar o Enter, ela vai trazer um resultado na célula A5, e é exatamente esse resultado que a VUNESP quer saber. Muito bem. Questão proposta, a leitura vai começar agora. Vou colocar aqui para vocês como nota, tá? Como observação. Quando a gente vai receber, né, ou quando a gente vai estudar uma questão com função C, a gente lembra assim, que a função C, ela é para nós uma função da área da lógica, né, dentro da categoria de lógica. Então, a função C, ela precisa ser lida assim. Nós vamos ter uma condição, né? Essa condição, ela também pode ser chamado de teste lógico, e para essa condição, ou para esse teste lógico, a gente vai ter uma resposta para verdade e depois a gente vai ter uma resposta para falso. Então, quando vocês, né, se for o caso, vocês podem abrir aí comigo o Excel. Então, vocês vão visualizar quando vocês abrirem o Excel. Abre aí, faça junto comigo, dá uma parada aqui na aula, abre o Excel, vai até uma célula, e quando você for nessa célula, você começa igual, porque a gente utiliza por padrão o sinal de igualdade para construir uma fórmula, e depois você vai e começa a construir a sua função C. Eu estou trazendo aqui para você o que dentro da planilha ele mostra. Então, nós temos um teste lógico, depois nós temos um valor como resposta, se for verdadeiro esse elemento, e depois nós temos um valor, se for o quê? Se for falso. Eu simplifico isso, eu tenho condição, resposta para verdade e resposta para falso. Então, vamos analisar fazendo aqui uma divisão da planilha. Claro que eu aqui vou trabalhar com você passo a passo para construir esse raciocínio com você. Mas a partir do momento que esse raciocínio ele foi construído, a gente já resolve essa questão com muito mais facilidade. Então, essa primeira parte, ó, C é a nossa função, aquilo que eu comecei a falar com você, uma fórmula aninhada. Uma fórmula aninhada é uma fórmula que traz várias funções. Então, a função C é uma função, a média é uma função, a soma é uma função, outra soma e depois o mínimo. Então, nós temos uma fórmula com várias, o que para nós? Com várias funções. Então, como a função C trabalha, primeiro eu tenho a condição. Então, veja aqui para nós, ó, nós vamos começar a dar nome. Então, aqui eu tenho a condição. Se a média no intervalo de A1 até C3 for maior que 4. Então, aqui para nós é a nossa condição. Eu vou fazer essa divisão no ponto e vírgula, lembrar que o ponto e vírgula simboliza para nós, né, o nosso valor E. Então, a gente fala, se a média for, né, entre no intervalo de A1 até C3 maior que 4, o que nós vamos ter aqui? Nós temos uma soma. Então, volta lá, nós temos a condição e nós temos a resposta para verdade. Então, a gente analisa a condição. Se essa condição for verdade, a gente vai ter esse resultado, que a gente também vai ter que encontrar, como resposta para a fórmula. Se essa condição não for verdade, nós vamos ter aqui o resultado da função mínimo sendo a resposta para o falso. Então, veja, eu tenho condição ou teste lógico, a primeira resposta para verdade e a segunda resposta para falso. Ah, eu preciso resolver tudo isso? Não. Você precisa trazer a resposta da condição de acordo com a resposta da condição, ou você tem verdade ou você tem falso. Então, ou você resolve a verdade ou você resolve o falso. Então, nós vamos fazer a média. A média é uma média aritmética.
Então, fazer média é somar e dividir pela quantidade de elementos, e é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, analisa. A média, nós temos a planilha. Eu vou até capturar aqui esse pedacinho e deixar para a gente conduzir essa interpretação e vou colocar aqui para vocês. Ó, veja. Então, nós temos esse espaço, né, esse pedacinho aqui para nós da planilha para conduzir a nossa média. Muito bem. Então, a média, ela vai ser feita nesse intervalo. Então, nós vamos usar o intervalo de A1, que está aqui para nós, até C3. Então, nós estamos aqui dentro, ó, desse intervalo. Existe para nós um outro erro muito comum em prova, que é quando o candidato, ele perde a área, ele perde o intervalo. Às vezes, a gente tem uma planilha bem maior, e dentro da fórmula eu estou trabalhando em intervalos menores. Então tem que ficar atento. Então veja aqui para nós, ó, é para trabalhar A1 até C3. Então nós vamos usar esse intervalo, A1 até C3. Então nós vamos fazer primeiro essa média. Vamos analisar? Já falamos que o intervalo é o intervalo iniciando em A1 até C3. Então veja, a nossa planilha está aqui, o intervalo eu marquei aqui para vocês em verde. Então, o que, que nós temos para calcular? O valor 3, mais o 3, mais o 2, mais o 10, mais o 3, mais o 7, mais o 4, mais o 0 e mais o 4. Todos esses valores nós vamos dividir por 9. Por que dividir por 9? Nós estamos falando de uma média aritmética. Então, média você soma e divide pela quantidade de elementos. Então, nós temos 9 células, nessas 9 células nós temos 9 valores, somam-se esses valores e divide por 9 pelo fato de termos 9 elementos. Aí o pessoal fala, poxa, mas esse cálculo é muito difícil, não dá tempo de fazer. Faça por etapa, ó, 3 mais 3 mais 2, que é o da primeira coluna, 3 mais 3, 6, mais 2, 8, tá bom? Se ficar difícil de fazer de uma vez só. 10 mais 3 mais 7, que está na segunda coluna. 10 mais 3, 13, mais 7, 20, né? 7, 3, 10 mais 10 é 20. E agora aqui, ó, 4, 0 e 4. Ou seja, 4 mais 0, 4 mais 4, 8. E a gente vai continuar dividindo por 9, né? Estou fazendo aqui junto com vocês. 8 mais 20, ou seja, 8 mais 8, 16, mais 20, 36. Divide por 9, 4 é o nosso resultado. Eu sempre falo, é difícil fazer a conta, o cálculo, tudo de uma vez, faça por etapa, o importante é que você leve a questão. Então, o 4 aqui para nós, ó, veja, é o resultado da nossa média. Então, agora, encontrando a média, a gente pode voltar na nossa condição. Então, o que, que nós temos aqui? Ó, o nosso C, sendo o elemento aí para nós proposto pela VUNESP, e a gente continua. O que, que nós temos aqui para conversar? Nós já temos a nossa média. Qual que é o valor da média? É 4. 4, que é o resultado, ó, vamos marcar aqui, ó, média. 4 é o resultado da média. 4 é para nós maior que 4, então nós estamos aqui fazendo a leitura da nossa condição. E a nossa resposta é claro, 4 não é para nós, né? 4 não é maior que 4. Lembrar que esse símbolo, ele é um operador, é o nosso operador de comparação. Então, logo, está falando para nós, né? Está dizendo maior que. Então, nós temos aqui que não é maior que 4. Logo, não é maior que 4, então a nossa condição é falsa. O que, que eu disse para vocês? Se a condição é falsa, ó, a gente já vai direto lá para o falso. Então, essa soma aqui para nós, a gente não vai fazer. Por que, que a gente não vai fazer? Porque a nossa condição resultou em falso. Se a nossa condição fosse verdade, a gente faria a verdade e eliminaria o falso. Tá certo? Então, ou faz verdade ou faz falso. A condição nunca vai ser verdade e falso. Ou é verdade ou é falso.
Beleza? Então, vamos aqui às nossas observações. Agora, nós vamos ter aqui a função mínimo. Então, quem é a função mínima, né? Então, vamos trabalhar aqui, ó, o resultado, vamos escrever aqui, o resultado da condição será para nós falso, logo, vamos trabalhar, vou colocar assim, a função mínimo. Então, a função mínimo tem a função de encontrar para nós o mínimo valor intervalo de A1 até C3. Então, veja aqui, ó, A1 até C3, que é o intervalo para encontrar. Agora volta aqui comigo, veja. Quem é para nós aqui o nosso mínimo valor? A1 até C3, ó, o mínimo valor é o valor zero. Então, nós temos aqui como resposta, olha, para esse intervalo, vou escrever aqui, ó, zero. Por que para nós? Porque dentro desse intervalo, o nosso mínimo valor resultante agora, né, da nossa fórmula é zero. E aí, o que a gente faz? A gente vem aqui, olha, já até deixei marcadinho aqui para vocês. Alternativa A é para nós a nossa alternativa correta. E o bacana de analisar essa proposta é pensar exatamente com essa cabeça, né? Eu vejo, primeiro, analisar a condição, depois, de acordo com a resposta da condição, eu faço leitura da verdade ou a leitura do falso. Fez essa leitura? Muito bem. A questão, ela estará resolvida, ok? Eu coloquei aqui para vocês analisarem, primeiro fazer leitura da área, depois fazer o cálculo correto, faça por etapa se precisar, divide a quantidade de elementos, faz sempre essa leitura com cuidado, e aí, sem dúvida, a gente chega na nossa alternativa correta, no caso, alternativa A, ok? Questão tranquila, mas precisa de leitura. Roseli, se fosse para ser verdade, como essa questão deveria ser posicionada? Muito bem, então vamos lá. Para nossa questão, trazer o resultado verdadeiro. Ó, vou trabalhar aqui com você, tá? Então vamos lá. Eu tenho a forma. Para ser verdadeiro, a gente teria que mudar a condição. Por exemplo, aqui, olha, nós temos o nosso operador, que é o operador maior, certo? Então, se caso eu quisesse a VUNESP aí, ela poderia colocar aqui para nós, olha, deixa eu só diminuir um pouquinho a fonte, porque senão não cabe. Aí ela teria que colocar aqui para nós, veja, um maior ou igual a 4. Então, se ela colocasse aqui para nós, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para trabalhar a nossa informação aqui, calma lá. Ó, se ela colocasse aqui para nós, ó, maior ou igual a 4, o que nós teríamos? Nós teríamos a resposta verdade. Por quê? Ó, veja, nós já fizemos a média. A média resultou em 4 para nós, certo? Ó, a média resultou em 4. 4 é maior que 4? Não. Mas é igual a 4. Então, se 4 é maior ou igual a 4, no nosso caso aí, né, vai ser para nós, deixa eu só arrumar aqui, porque eu diminui o tamanho da fonte, para deixar organizado aqui para vocês, tá? Lembrar que tudo isso, pega aí um caderninho de vocês de estudo e vão fazendo as observações. Então, 4 para nós, ó, 4 não é maior, ok? Ó, não é maior. Opa, não é maior. Porém, é o que para nós? Porém, é igual a 4. Então, é o que para nós? Igual a 4. Então, esse operador, ele mudaria tudo. Se ele é igual a 4, então a nossa condição, ela é o quê? Ela é verdade. Se ela é verdade, para onde que a gente parte, né? Para onde que a gente vai? A gente vem aqui, ó, nessa parte da resolução,
que é para fazer a soma. Então, o que nós vamos somar? A1 até A3. Eu vou pegar novamente aqui essa imagem e vou colocar aqui para a gente trazer essa leitura, tá certo? Ó, vou colocar aqui para a gente trazer. Então, veja, eu vou ter que fazer as somas, não tem jeito. Ah, não dá para pular essa parte? Não, claro que não dá para pular, né? Por que não dá para pular? Porque eu quero o resultado. Então, se eu quero o resultado, eu tenho que resolver o cálculo. Fechou? Então, bora lá, vamos fazer junto. Nós vamos somar A1 até A3. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. A nossa soma de A1 até A3 vai ser esse intervalo aqui, ó, A1 até A3, ok? Então, quanto resulta para nós o A1 até A3? Cálculo de boa, 3, 6, 8. Então, essa primeira soma, a gente tem 8. Então, nós vamos somar agora com a soma de B1 até, né, B3 para nós. Então, vamos lá fazer aqui a segunda marcação na nossa planilha. Então, nós vamos somar B1 até B3. Ó, veja, estamos aqui, certo? Eu vou marcando para vocês, depois vocês também organizam aí. Então, o que nós temos? 10 mais 3, 13, mais 7, 20. Então, a nossa segunda soma, ó, resultou em 20. Aí, nós vamos somar C1 até C3. Então, nós vamos lá, também vamos pegar aqui uma outra cor, ó, só para deixar marcado para você. Nós vamos selecionar a área e nós vamos gerar esse cálculo. 4 mais 0, 0, mais 4, 8. Então, essa soma totaliza em 8. Então, veja, esse cálculo a gente fez aqui em cima, ó, para fazer a média, que vai totalizar em 36. Então, veja, ó, 28 com 8, 36, tá certo? Então, essa soma resulta em 36. Se a nossa questão fosse verdade, o resultado, né? Vamos colocar aqui se a questão, vamos colocar aqui para nós, se a questão fosse para nós, né? Trouxesse o resultado verdade, teríamos a alternativa correta, cadê para nós? E, bom, que aí seria 36. Mas veja, essa é uma suposição, C. Só que a nossa alternativa correta é a A, porque a nossa condição é falsa. Então, dá para brincar e colocar para estudar. Leia a condição, verdade resolve a verdade, ignora o falso. Leia a condição, é falso, ignora a verdade e faz o falso, tá bom? Não perder operadores de comparação. No nosso caso aqui, ó, esse símbolo, ele é a representatividade do maior. Nessa segunda possibilidade, ó, para que trouxesse, eu vou deixar aqui até de uma coisinha diferente, ó, isso aqui é uma possibilidade, a gente teria o maior ou igual. Aí, ser maior ou igual, muda toda a leitura, tá certo? Aí não é maior, porém é igual. Então, 4 é igual a 4, sim. Resposta verdade, a gente faria a soma. São 3 somas, junto ao valor, 36 responde. Aí, percebe, tem alternativa para tudo. Muito bem. Então, a nossa primeira questão, ó, resolvida, né? Resolvida, nossa primeira questão. O objetivo aqui foi trabalhar com função C, e aí a gente tem como alternativa correta, alternativa A. Muito bem, bacana, né? Nossa, simples assim? Simples assim. Só lembrar de organizar a leitura da fórmula. Ok. Agora, ó, primeira questão, eu falei para vocês que eu selecionei 3 questões aqui para trabalhar. Então, a primeira questão está resolvida e entregue para você. Agora, nós vamos fazer leitura da nossa segunda questão. Vou chamar tudo isso, vou fazer no mesmo arquivo aqui para você, e aí você utiliza 3 questões para trabalhar. Essa nossa segunda questão, ela foi proposta pela VUNESP, e a VUNESP diz assim, ó, observe, né, o Microsoft Excel versão 2010. Como eu mencionei para vocês anteriormente, é uma questão válida para outras do que para nós versões. Mesmo falando de Excel de versão anterior, a gente pode sim trabalhar para outras versões. Muito bem. Configuração é padrão, é utilizada, né, para uma escola para controlar se o aluno está aprovado ou reprovado.
Esse tipo de questão é muito comum nas provas da VUNESP. Aqui eu vou apresentar para vocês outra forma de analisar a função C. Aqui nós vamos ter resposta em texto e não uma resposta numérico que vem de um resultado de cálculo. A nossa primeira questão, eu trouxe para vocês, utilizando a função C, porém a função C, ela precisava aí resolver uma fórmula e trazer o resultado numérico, né? Que foi uma questão de soma e depois o mínimo para nós, que eu usei os dois elementos para explicar para vocês. Aqui eu tenho uma resposta texto. Então, a minha resposta aqui vai ser aprovado ou reprovado, que é uma questão mais simples de ser resolvida, porém requer do candidato leitura e atenção, tá bom? Então, vamos lá, a nossa leitura. A planilha que foi colocada aqui, coluna A, coluna B, coluna C e coluna D. Nós temos o aluno chamado Paulo Nogueira, cuja média foi 6, o número de falta 5 e a situação dele é aprovada. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, porque fica melhor, né, de você visualizar aí do outro lado. Então, veja. Para leitura, não pode perder leitura. Perdeu leitura, você não sabe o que a VUNESP está te pedindo, ou outra banca está te pedindo. Para a situação do aluno ser aprovado, é necessário, ó, veja, é necessário. Então, para ser aprovado, é necessário, então veja, ó, perdeu leitura, perde questão, tá? É necessário que o valor da média seja maior ou igual a 6. A VUNESP, para ajudar, isso aqui eu chamo de ajuda, né? Ela já está dando aqui uma leitura muito simples. Ela já colocou entre parênteses o que você tem que ler. Então, olha, maior ou igual a 6. Então, nós temos aqui duas propostas para acontecer. E o número de faltas seja menor ou igual a 5. E ela também aqui já te ajudou. Ela colocou entre parênteses, faltas menor ou igual a 5. Caso contrário, a situação será reprovada. Então, a gente vai lembrar que a média está na célula B2. Então, ele vai ler que a média tem que ser maior ou igual a 6 e o número de faltas menor ou igual a 5. Aí, o aluno, ele já será aprovado. Essa fórmula, olha, a fórmula, ela foi aplicada na célula D2. Então, a gente já visualiza aqui que a célula D2, ela está para nós com a situação aprovada. Então, a resposta da condição C é texto. Então, a resposta verdade é aprovado e a resposta falso é reprovado. Tá certo? Então, veja, a fórmula aplicada na D2 para verificar a situação do aluno Paulo Nogueira, se ele está aprovado, certo? Ou se ele está reprovado, na função da média e do número de faltas. Então, essas duas informações estão conduzidas na planilha. Aí a gente tem as 5 alternativas, e essas 5 alternativas trouxe para nós exatamente quem? A fórmula. Então, a primeira coisa tem que ser maior ou igual. B2 é a média. Alternativa A, C, B2 é maior, for maior ou igual a 6. Então, essa parte para nós está certa, nós vamos segurar a alternativa A. Alternativa B, se B2 for maior que 6. Então, essa parte para nós da alternativa B já está errada, porque a gente tem que ler o que o elemento da questão nos trouxe. Então, para essa alternativa B, olha, a gente já pode aqui eliminar a alternativa B. Vamos ler a alternativa C. Se B2 for maior ou igual a 6, então tá lendo, nós vamos segurar a C. Alternativa D, se o B2 for maior ou igual a 5, então aqui também está errado. Ó, lembrar que o B2 é a média. Então, a média tem que ser maior ou igual a 6.
Alternativa E, a gente tem aqui menor de um lado, maior do outro, uso de forma errada os elementos para nós, então aqui também a alternativa E está errada. Então, se eu fiz uma boa leitura do enunciado, eu já venho aqui, olha, e eu elimino 3 alternativas. Agora eu tenho somente 2 alternativas para analisar. A gente volta para fazer a leitura agora do número de faltas. A célula com o número de faltas é a célula C2. Ó, vamos marcar aqui? Ó, a célula B2 é a célula que vai falar da média, tá certo? E essa média, para ser verdade, ficou feio aqui, né? Vamos voltar a fazer aqui. Essa média, para ser verdade, ela tem que ser maior ou igual a 6. E depois nós temos o número de faltas, que tem que ser o quê? Quer fazer uma marcação? Vamos fazer aqui uma marcação, ó, veja. Então, essa média tem que ser maior que 6 e a falta tem que ser menor ou igual a 5. Então, esse é o elemento condicional. Alternativa A, se o C2, que é falta, for menor que 5, é menor ou igual a 5. Então, essa parte da fórmula ó, já está errada. E aí, a nossa alternativa A também está errada. E veja, por uma boa leitura que foi conduzida no enunciado, nós tivemos os elementos necessários para resolver a questão por eliminação de alternativa. Então, é essa bacana linha da gente também conduzir. A VUNESP, na primeira questão, ela deu uma fórmula, ela queria o resultado. Nessa segunda questão, a VUNESP deu o resultado e ela quer a fórmula. Então, leia muito bem o enunciado e traz do enunciado os elementos importantes. Conseguiu absorver essa informação? Faça a leitura da alternativa e você, com certeza, resolve a questão por eliminação de alternativa. Agora, olha, a nossa alternativa C responde aqui para nós a nossa questão. Só para conduzir a leitura da fórmula, como eu fiz na questão de número 1, observe aqui, olha, a gente tem, primeira parte, nós temos a nossa condição, ó, então nós temos aqui a primeira condição sendo colocada para nós, vou trabalhar essa leitura para você. Lembrar que nós temos aqui 2 condições, o C2 sendo para nós menor ou igual a 5, que foi colocado. Então, nós temos uma segunda condição sendo colocada aqui. Ó, veja. Agora, observa. Aqui vai começar a gerar aquela leitura, que eu chamo até, né, uma leitura de lógica. Essa condição, ela tem que ser verdade, tá? Essa condição, ela também tem que ser verdade para nós, certo? Ó, se ambas condições forem verdade, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é o aprovado. Lembra que a gente falou? A gente primeiro trabalha ó, com a verdade. Então, nós temos aí essa proposta, que para ser aprovado, olha aqui, ó, nós temos que a média e o número de faltas tem que ser verdade. Então, vai estar aqui, olha, para nós, nessa resposta aqui do aprovado. Agora, veja, tudo que acontecer daqui para frente vai ser falso. Então, vamos supor, se essa condição ela for verdade, porém, essa condição for falsa, então a nossa resposta vai estar aqui, olha, no reprovado. Vou até pegar aqui uma cor diferente para vocês, ó, vai estar aqui, ó, no reprovado, certo? Voltando aqui com outra leitura. Se essa condição ela for falsa e essa condição for verdade, nós também, olha, vamos estar aqui no reprovado. Ok? Então, veja, para ser verdade, ou seja, para ser aprovado, ambas condições têm que ser verdade. Se essa for falsa e essa também for falsa, também vamos ser reprovado. Então, essa fórmula, ela tem para nós várias formas de conduzir a leitura. Então, nós temos aqui, a primeira é verdade, a segunda é falsa, é reprovado. A primeira é falsa, a segunda é verdade, é reprovado. Ambas são verdade, é aprovado. Ambas são falsas, é reprovado. Então, a fórmula ela é lida dessa linha, né? Então, veja, aqui eu tenho, ó, se vocês quiserem colocar isso de outra forma.
Aqui nós temos a condição 1, vou colocar assim para vocês, que é essa primeira aqui. Ó, essa daqui é a primeira condição, certo? Então, para ser verdade, ela tem que ser verdade. Aqui, olha, nós temos, vamos deixar tirar o negrito aqui. Aqui nós temos a condição, o que para nós? A condição 2. E ela também, olha, precisa ser verdade. Tá certo isso? Então, se ambas forem para nós verdade, a resposta aqui para nós é o que, ó, é verdade. Se uma delas for falsa, aqui está a resposta falsa. Se ambas forem falsa, nós temos aqui o falso falso, que ele é reprovado. Tá certo? Então, uma tem que ser verdade, outra tem que ser verdade para ser verdade. Que aí responde a nossa resposta aprovada. Tudo que for contrário a isso, a nossa resposta é falso, ou seja, reprovado. Beleza? Então, veja, analisa. É uma questão que dá para fazer por eliminação de alternativa, e nós vamos fechar trazendo a alternativa correta para nós, sendo a nossa alternativa C. Beleza, né? Falo, às vezes a questão ela mais assusta do que é difícil. Então, é uma questão simples de fazer, desde que você faça uma boa leitura do enunciado. Aqui também, olha, a gente tem C 2 vezes, e aí também é uma fórmula aninhada 2 vezes a condição C, ok? Então, respondida para nós a segunda questão que eu selecionei, eu, professora Roseli, para complementar os seus estudos. Agora, a gente vai resolver a nossa terceira questão, para fechar essa bateria de questões com função C, que vai aí te ajudar no processo de estudo. Vamos lá? Está aqui na tela para gente. Então, veja. Essa questão, ela foi cobrada pela VUNESP em 2018, continua viva aí nas nossas provas, e a VUNESP menciona: considere a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel, versão 2010. Essa questão, como eu já mencionei para vocês anteriormente, ela continua sendo válida para outras questões, tá? Para outras versões. Ah, Roseli, se eu venho aqui e tiro versão 2010, coloco 2013, 2016, continua valendo, ok? Beleza. Versão em português, configuração padrão. Aquilo que eu sempre menciono em todas as minhas aulas. Faça leitura da planilha, que no caso é a nossa imagem, e faça leitura da fórmula, do enunciado. Até porque, para eu assinalar a alternativa correta, eu tenho que entender o que a VUNESP está me dando, né? Eu costumo dizer que a banca, no caso aqui essa questão é da VUNESP, a banca ela nos dá uma informação e pede uma resposta, pede um resultado. Então é isso que a gente precisa entender, a informação que ela está nos dando. Então, planilha, coluna A, coluna B, árvore, arbusto, flor, fruta, grama, terra, legume e mato. Um conteúdo texto para nós dentro da área da planilha. Aqui tem uma informação bastante interessante, que a VUNESP ela está pedindo o resultado na célula A5. Quando a gente observa a área da planilha, a gente visualiza que aqui não tem a célula 5. Planilha, o desenho, né, a imagem para nós está até a célula 4, B4, né, a linha 4. Mas vamos lembrar, a célula 5 ela existe na estrutura da planilha, então logo essa fórmula ela é conduzida, ela traz resultado, mesmo na imagem não estar aí no caso visualizando a célula 5. Fechou? Então atenção. Então vamos lá, temos aqui uma função C. Temos duas funções C na mesma fórmula. Então primeiro a gente vai fazer aquela divisão, ó, C para nós aqui e depois o C para nós aqui dentro. Esse primeiro C, ele está trazendo, né? Vamos fazer a nossa marcação aqui, uma condição, e está dizendo assim para nós: ó, eu vou chamar aqui de, vamos colocar aqui para nós, eu vou chamar de condição 1.
para a gente poder visualizar e entender a proposta da leitura. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, para não ficar grudadinho aí do outro lado com dificuldade para você visualizar. Então, vou chamar de condição 1. Então, essa primeira proposta aqui para nós, olha, nós vamos chamar de condição 1. Então, essa condição 1 diz assim: A2, então vamos lá, ó, arbusto é igual a B2. B2 é o que para nós? É terra. Bom, se você quiser, eu acho sempre muito válido, né? Você fazer as suas marcações na planilha, para você entender, para você não perder conteúdo. Ó, A2 e B2, arbusto e terra. Então, como nós temos uma condição, a gente está aqui, olha, com um operador de comparação. Arbusto é igual à terra? Logo, não. Então, isso para nós é uma resposta falsa, tá certo? Então, vamos ler aqui a segunda condição para nós, para a gente poder entender a outra proposta. Essa segunda condição tem um elemento que é muito importante a gente analisar, que é a presença de um o quê? Parênteses. Então, aqui dentro desse parênteses, a gente vai ler uma resposta verdade e uma resposta falsa. Então, o que, que nós temos aqui? Ó? A nossa condição 2 sendo colocada aqui para nós. Essa condição 2, ela já traz aqui dentro do parênteses para nós a resposta. Caso nós tenhamos aí verdade e caso nós tenhamos o que? Falso para essa proposta da condição. Então, veja, ó, o A4 é uma resposta para verdade e o B4 aqui para nós é uma resposta para falso. Então, a gente já faz essa divisão. E, Roseli, aquele A3 que está lá fora. Lembra que para todas as condições C, a gente só tem uma verdade. Então, esse A3 também vai representar o falso para a gente. Em que situação vai ser falso? Nós vamos analisar. Então, veja, quem é para nós o conteúdo da célula 1? A célula 1 tem o valor árvore. A célula B1 tem o valor grama. Então, vamos lá. Então, eu tenho árvore, tá certo? É diferente, ó. Esse operador aqui para nós, ele simboliza diferente. Então, não é maior, não é menor, logo é diferente. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Diferente, o B1 para nós temos grama. Então, o que, que a gente tem? Que essa condição, ela é o que para nós? Ela é verdade. Agora, como nós vamos estabelecer quem é verdade e quem é falso aqui? Para ficar simples de vocês entenderem, nós vamos fazer o seguinte: eu vou sair dessa tela, vou levar vocês para a área do Excel e nós vamos trabalhar essas respostas para ficar mais simples de vocês entenderem. Depois a gente captura essas telas e vai colocando aqui para ficar como elemento complementar para você. Então, veja, eu vou sair para nós dessa tela, tá bom? Vou compartilhar aqui com você a nossa janela do Microsoft Excel. Roseli, eu quero fazer junto com você. Beleza, dá uma paradinha aqui, abre o seu Excel e constrói a estrutura da planilha, né? Porque se a gente não tem a estrutura, não tem como conduzir a fórmula. Eu já tenho a planilha pronta, eu já deixei digitada aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Na célula 5, nós temos a seguinte fórmula: igual C, ou seja, A2 igual a B2. Então, a gente sabe que essa condição, ela é falsa, né? Porque o A2 eu tenho arbusto e o B2 eu tenho árvore, mas eu não tenho como conduzir resposta aqui, porque eu preciso continuar a fórmula. Nós temos um segundo C. Então, esse C diz assim: A1 é diferente de B1. Lembrar que essa informação está tudo dentro do parênteses. A4 é uma resposta para verdade, B4 é uma resposta para falso e A3 também vai ser uma resposta para falso. Agora vamos analisar. Quando eu pego a fórmula e analiso essa parte, ó, A2 igual a B2, e essa condição de A2 igual a B2, ela já é falsa, então ela já é falsa, eu já vou direto para a resposta falso.
Por quê? Quem é essa resposta falsa? É aquela última que está fora do parênteses. Sério, Roseli? Sério. Porque depois a segunda condição, ela está administrada dentro do parênteses. Então, nós vamos ter o A4 verdade se ambas para nós condições forem verdade. E nós vamos ter o B4 quando nós vamos ter o B4 aqui como resposta para nós, né? Sendo a resposta falsa para nós, que está dentro do nosso parênteses. Vamos analisar? Então, veja, se eu pressionar Enter, A2 igual a B2 é falso, a gente vai para o A3, que é o nosso falso que está lá fora do parênteses. Então, se eu pressionar Enter aqui, o que nós temos como resposta? Flor, e flor é o conteúdo da célula, o quê? A3. E A3 é a nossa resposta que está aqui no final. Pô, Roseli, sério que eu tenho que analisar dessa forma? Pessoal, sim, tem que analisar dessa forma. Olha o que eu vou conduzir aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma linha para eu colocar aqui. Então, essa fórmula aqui, olha, eu vou colocar aqui com vocês dentro do Excel. Essa proposta aqui para nós, se ela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a espessura da linha para você visualizar aí do outro lado, ok? Então, veja, se essa condição aqui para nós, ela for falsa, então, se essa condição para nós, ela for falsa, então ela já leva a gente aqui para o final, ó. Ela leva a gente aqui para o final, porque ela é falsa. E lembra que eu sempre vou procurar a resposta verdade. Agora, fazendo uma outra análise aqui para nós, né? Se eu, usuário, conduzir essa resposta como verdade, ó, essa resposta nessa condição como verdade, então nós vamos ter verdade a nossa célula A4. Quem é o A4 para nós? No caso, a fruta. Ok? Então, pensa aí. Então, se a primeira condição ela já é falsa, ela vai lá para o final. Aí ela já responde para nós o A3 como resultado. Então, aqui para nós, olha, essa fórmula conduzida, ela trouxe o nosso resultado, que é a flor, que vai responder a nossa questão. Eu vou capturar essa questão, essa imagem, né? E vou deixar lá no material de vocês, para vocês poderem estudar. Caraca, Roseli, é assim? É. Agora veja, eu vou fazer outra proposta aqui com você. Entendeu essa linha que eu coloquei aqui para vocês? Então, se a primeira para nós ela é falsa, ela já vai direto. Se essa condição fosse verdade e essa segunda condição fosse verdade, a gente teria verdade. O que não aconteceu, certo? Então, o que nós temos aqui, né, para a gente trabalhar? Eu tenho que essa condição, ela é o que para nós? Ela é falsa. Então, se essa condição para nós, deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto para a gente conversar, ó. Então, essa condição aqui para nós, ela é o que, ó? Ela é falsa. Então, se ela é falsa, eu já vou direto aqui para o A3, que tem a resposta falsa, o A3 para nós, que é igual a flor. Caraca, é assim que vai analisar? Sim, é assim que nós vamos analisar. Muito bem, legal, né? Beleza. Ah, legal nada, Roseli, achei muito difícil. Eu vou agora apagar essa fórmula, tá? Vou apagar essa fórmula e vou apagar não, eu vou conduzir aqui outra linha. Vamos supor que A2 é diferente de B2. Então, A2 é diferente de B2, ó, é verdade. Estou criando uma outra fórmula para você. A1 é diferente de B1, também é verdade. Se ambas para nós forem verdade, a resposta é o A4. Então, se eu pressionar Enter, olha, eu tenho resposta fruta, tá? Eu estou conduzindo aqui para vocês. Eu criei uma outra proposta. Então, eu vou apagar tudo aqui, ó, para vocês visualizarem, tá? E eu vou copiar essa imagem e vou colocar para você lá dentro do nosso material, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, já nós vamos lá para o nosso material e eu vou mostrar para você e vou gerando essas explicações para vocês novamente dentro do material para não ficar dúvida. Agora eu vou criar uma outra situação para vocês.
O A1, A2 sendo para nós diferente de B2 é verdade, só que o A1 maior que B1 é falso. Então, agora, dentro do parênteses, analisando esse pedacinho aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, ó, analisando esse pedaço aqui dentro do parênteses para nós, se essa condição do parênteses for falsa, a nossa resposta vai ser B4. Então, veja, ó, A2 é diferente de B2? Sim, porque A2 tem árvore, A2 tem arbusto e B2 tem terra. Então, é diferente, tá verdade. Segunda condição, A1 é maior que B1? Como a gente está com texto, não tem como fazer essa análise maior ou menor. Ou é igual ou é diferente. Então, o A1 tem árvore, o B1 tem grama, é maior? Não é maior, é falso. Então, como esse parênteses para nós traz verdade e falso, vai ser verdade quando ambas forem verdade. E esse falso, no caso do B4, vai ser se essa condição dentro do parênteses for falsa, que é o que vai acontecer agora. Então, o A1 não é maior que B1, logo é falso, e a resposta vai ser B4 para nós, ou seja, mato como resposta. Ok? Olha quantas formas de ler essa condição C. E eu também vou colocar para vocês. Estou capturando só um minutinho aqui e colando aqui no material para a gente poder fazer leitura juntos. Beleza, né? Muito legal. Então, agora eu vou sair de novo dessa tela. Ai, Roseli, fiquei confuso. Relaxa, vamos lá junto mais uma vez, dentro da nossa janela do nosso Microsoft Word. Eu uso Word aqui, né, para trabalhar as nossas questões, que eu vejo que fica fácil, né, para poder anotar, para poder fazer todas essas observações. E eu quero, quanto mais for detalhado para você estudar, é melhor. E aí gera uma tranquilidade para mim aqui do outro lado, que estou conduzindo aí o caminho para a sua aprovação. Então, veja, ó, vou caminhar aqui junto com vocês. Eu fiz lá dentro do Excel. A resposta flor, ó, vou dar um zoom aqui, tá? A resposta flor, ela foi conduzida em que situação para nós? Ó, a resposta flor, ela foi conduzida em que situação? O A2 é para nós igual a B2. Então, a gente sabe que essa condição ela é falsa. Então, como ela é falsa, ó, então, como ela é falsa, então nós vamos direto para o final, ó, que é o A3, ó, direto. Então, isso é falso. Então, o A3 já é a nossa resposta. E quem é o A3 para nós? Ó, o A3 está aqui, ó, a flor. Ok? Então, se é falsa, nós já vamos lá para o final, porque está fora do parênteses. Então, aqui para nós, A3, que é igual a flor, ok? É a nossa, o quê? Alternativa correta, né? Que é a nossa questão aqui sendo conduzida para a gente. Então, o que, que nós temos aqui? É para nós a nossa Opa, escrevendo tudo errado aqui. Alternativa. Oi, ai, ai. Tem hora que some todas as minhas teclas aqui, tá bom? Correta. Que vai dar flor como resposta. E a flor está em qual alternativa? Vamos lá? Flor, B de bola para gente. Agora a gente vai fazer leitura das demais informações. Então, veja, uma outra linha para vocês usarem para estudar, lembrar que é para usar para estudar, tá bom? Então, ó, outras, vou colocar aqui para vocês, sendo situação 2 para análise, ok? Lembrar que aqui é só para a gente analisar. Eu criei aqui para vocês uma outra proposta de análise. Qual é para nós essa segunda proposta para vocês analisarem? Veja, a fórmula aqui conduzida, tudo com muito detalhe, hein? Ó, a fórmula conduzida é essa, onde A2, para nós, A2 é diferente de B2, que é verdade. Quanto vale o nosso A2? Ó, o nosso A2 está aqui, é arbusto. O nosso B2 é terra.
Então, essa proposta aqui para nós, ela é o quê? Verdade. Segue a outra condição para nós aqui. O A1 sendo diferente de B1. O A1 traz o que para nós como resposta? O A1, ó, vamos marcar lá, vou marcar até com uma cor diferente. O A1 tem árvore, o B1 tem grama. Então, a resposta para nós é diferente, então aqui é verdade. Se for verdade, quem é a nossa resposta para a verdade? A resposta para a verdade está aqui, ó, que é o A4, tá? Então, ambas têm que ser verdade. Então, olha, verdade, verdade é igual para nós o resultado presente em A4. E A4 é quem para nós? É fruta, ok? Não foi isso que nós tivemos na questão. Logo, alternativa fruta C está errada. Então, para ser a resposta aqui fruta, o que nós teríamos que ter? Então, a primeira condição tinha que ser verdade e a segunda condição tinha que ser verdade. Então, fruta está fora, ok? Agora, eu faço com vocês, ó, a situação 3 para analisar, que é o que nós vamos gerar aqui para conduzir o estudo de vocês. Eu gosto bastante de fazer tudo isso, né? Porque você ganha muito mais do que uma questão para estudar. Aqui você tem várias questões para analisar e, claro, aí conduzir mais informação para os seus estudos, ok? Então, vamos lá. Estou fazendo aqui ao vivo com você, né? Eu estou sozinha aqui? Estou sozinha, mas eu considero que eu estou ao vivo com você, tá bom? Eu vou chamar aqui, olha, de situação 3 para análise. Qual é a situação 3? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o A2, ele é diferente de B2. Então, essa condição a gente sabe que é verdade. Aí, a segunda condição é A1 sendo maior que B1. Como eu disse para vocês, eu tenho valor texto, então não tem como eu conduzir se é maior ou menor. Eu posso afirmar que o conteúdo da célula é igual ou é diferente, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos um falso. Como nós temos um falso, ó, então esse resultado está aqui em decorrência dessa forma. Como nós temos um falso, o falso para nós dentro do parênteses, ó, vai ser o B4. Então, quem é o B4 para nós aqui? Então, o B4 é igual para nós a mato. Então, para essa situação, a nossa resposta é mato. Então, o que nós temos aqui? Ó? O mato para nós, alternativa E, vai cair fora. E para ter o mato como verdade, a gente tinha que ter a segunda condição sendo falsa. Ó, a segunda condição, né? Aí nós teríamos que falar assim, ó, a para nós, vamos dar um espaço aqui. A segunda condição, ó, condição sendo falsa para nós. Aí nós teríamos a resposta, né, em decorrência da célula B4. Então, se a primeira condição, ó, voltando aqui, for falsa, já vai direto para lá, tá certo? Se ambas condições forem verdade, a gente fica com o A4. Se a condição dentro do parênteses, que é A1 diferente de B1, for verdade, a gente vai ficar ambas sendo verdade aqui dentro. Se essa for falsa, a gente vai para o B4. Ok? Ô, Roseli, quanta informação, né? Então, se essa for falsa, ó, a gente vem para cá, tá? Se essa for falsa, a gente vem para cá. Se ambas forem verdade, a gente vem para cá. Ok? Beleza? Então, responde a nossa questão. E você tem, ó, vou diminuir o zoom. E aí você faz todos esses testes aí também. Acompanha aqui, ó, a minha linha de raciocínio. Olha, tem a fórmula, ok? Você pode brincar e gerar outros estudos. Muito bem. Então, a nossa questãozinha está resolvida. E a nossa alternativa correta é B de bola. Ufa, quanta informação, hein? Beleza? Então, veja. Agora, as 3 questões com fórmula que eu prometi, tá aqui.
lá no início, resolvida, linda, entregue para você. Agora eu coloquei aqui no finalzinho uma questão para treinar. Essa questão para treinar, ela não vai trazer fórmula para você, candidato, ler. Ela vai trazer uma leitura muito interessante, que é uma planilha que possui informação, tem uma fórmula que traz o resultado. E aí a VUNESP, ela trabalha com ocultação de linha. E aí a pergunta é, essa ocultação, ela foi feita de modo manual. Como foi feita uma ocultação de modo manual, essa linha que foi oculta, ela será visualizada no resultado? Vai mudar o resultado? É isso que eu quero mostrar para você. Por isso que é uma questão que eu chamei para treinar. Então, veja. Vamos colocar aqui. Essa questão, ela foi proposta pela VUNESP em 2018. Eu vou aumentar o zoom aqui. Numa Câmara Municipal de Indaiatuba. E a VUNESP fala, tem-se a seguinte planilha criada no Excel, mesma coisa, tá? Versão 2010, válida para outras versões. Então, nós temos aqui, olha, uma planilha, nome e depois despesa. Aqui na célula B9 tem o valor 280. Vamos fazer essa leitura aqui. O VUNESP disse assim, ó, considerando que a célula B9 contém a fórmula que vai somar B2 até B8. Então, essa área aqui para nós, olha, ela vai ser somada. Muito bem. Ao se ocultarem as linhas 4 e 5, assinale a alternativa que indica o resultado correto apresentado na B9. E aí, veja, as alternativas é para nós a representação da planilha, com ou sem alteração. Muito bem. Para resolver essa questão, eu também vou conduzir você para a janela do Excel. Vamos lá comigo? Eu gosto de mostrar o Excel e fazer junto com vocês gerar esse raciocínio. Então, janelinha do Excel chegando aqui para nós, e eu deixei para nós já digitado aqui, tá bom? Então, nós vamos usar aqui a planilha já digitada. Então, a questão diz que na célula B9 tem uma fórmula, onde foi conduzido a soma de B2 até B8, ok? Valor 280, beleza. Agora analisa. Se eu selecionar as linhas 4 e 5, que foi a questão, vai mudar o resultado da planilha? Então, vamos fazer uma leitura aqui para nós, entre eu e você, a seguinte leitura. A linha, ela é ocultada. A linha, ela não foi excluída. Então, a linha oculta, ela faz parte da planilha. Ela está na área da planilha. E se essa linha oculta possui para nós uma célula, essa célula tem um valor, esse valor está sendo utilizado em uma fórmula, essa célula continua na fórmula. O resultado da fórmula não muda, porque a linha não foi excluída. A linha, ela foi ocultada. Logo, continua fazendo parte da planilha, continua fazendo parte da fórmula e o resultado mantém o mesmo. Sério? Sério. Então, vamos fazer junto? Então, veja. Eu vou selecionar, ó, linhas 4 e 5. Vou usar o botão direito do mouse e vou chamar o ocultar. As linhas foram ocultas. Visualiza que a nossa esquerda, né? A gente tem, ó, linha 1, 2, 3, 6 e 7. Mas aqui no meio, olha, a gente tem as linhas ocultas.
Se eu ativar a célula B9, cujo valor é 280, ó, eu vou pressionar F2. F2 é uma tecla de atalho que ativa o conteúdo da célula. Veja, ó, B2 até B8. Então, a fórmula, ela não foi alterada. Logo, o valor se mantém o mesmo. Tudo bem? Então, o valor continua 280. Ó, o Rafael aqui ficou em letra minúscula, só corrigindo, ok? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? A mesma estrutura, trazendo o valor resultante 280, porém, com as linhas 4 e 5 ocultas. Muito bem. Questão fácil de resolver, desde que você, candidato, tenha essa informação. Agora, eu volto aqui com você na nossa questão e nós vamos analisar as alternativas. Alternativa A, até vou dar um zoom aqui maior para você visualizar, aí do outro lado, sem maiores problemas. Veja para nós aqui. Nós temos aqui o valor 210, ó. O valor 210, ele está errado. Porque as linhas aqui para nós, ó, ocultas, significa que elas não estão sendo visualizadas. O valor da fórmula, a fórmula continua a mesma. Então, alternativa A, fora, errada. Alternativa B, gerou um erro aqui para nós, ó. Esse erro, ele não vai acontecer. A fórmula continua representando o nosso resultado. Então, esse erro não acontece, a alternativa B está errada. Olha, a ocultação está bonitinha aqui, a gente consegue ver que está oculta, tá bom? Nós vamos ler a C. Alternativa C, olha, as linhas permanecem, né, visualmente para nós oculta, só que o valor é 70, ou seja, para nós também está errado. A alternativa C também se despede. Aí a gente vai para a alternativa D. Também, olha, as linhas estão ocultas, olhando aqui está tudo bem, só que o resultado é zero. Então, o resultado zero, errado. As linhas ocultas, para nós na alternativa E, beleza, o mesmo valor, 280. Ok? Até vou fazer uma coisa aqui para vocês, tá? Até vou mudar aqui e vou colocar o nosso verde aqui, porque a gente vai assinalar como verdadeiro para nós a nossa alternativa E. Beleza? Os valores, o valor, né, da resultante da fórmula continua o mesmo. A nossa alternativa D aqui, ela está errada e a E é a que responde a nossa questão. Muito bem, bacana, né? Então, é uma questão aí, como eu digo para vocês, para fazer revisão, colocar para estudar uma questão bem interessante. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou marcar que a nossa alternativa correta para essa proposta, né, de ocultação de linha é a alternativa E. E eu venho aqui e fecho com vocês, tá bom? O nosso bate-papo, o nosso passeio pelo Microsoft Excel, tá bom? Vou fechar aqui e vou falar diretamente aqui com você. Vou desejar a você bons estudos. Eu sou a professora Roseli, acompanhando você aí na sua preparação para o seu cargo público. Ó, beijo no seu coração e a gente se encontra numa outra aula ou na resolução de uma ou várias questões, ok? Com o objetivo sempre de trazer uma informação simples, transparente e deixar aí no seu caderno, aí no seu cantinho de estudo, a facilidade para você acertar sua questão na sua prova. Te aguardo em outro bate-papo. Até lá!